Queria agradecer ao Dr. Gustavo pela paciência dele escutar essa arenga e fico à disposição para qualquer tipo de debate. Bom dia a todos e a todas. Eu, em primeiro lugar, quero cumprimentar o Centro Acadêmico pela iniciativa de estar promovendo esse debate. Acho que, independentemente de qualquer coisa que a gente conversar aqui, e sobretudo no momento dos questionamentos que vocês fizerem, o importante é que o Centro Acadêmico continue, né, trazendo esse debate para dentro da Universidade Federal de Santa Catarina. Talvez eu fale isso um pouco depois. Vocês sabem de um movimento forte pela criação da Defensoria Pública que existe aqui no estado de Santa Catarina, mas até por experiência do que ocorreu em São Paulo, se tem um lugar onde o nascimento de uma Defensoria Pública vai ser parecido com o nascimento da Defensoria de São Paulo, que possui suas peculiaridades, é Santa Catarina, inclusive com a peculiaridade de um nascimento, o eventual nascimento da Defensoria Pública de Santa Catarina ser até mais democrático do que foi em São Paulo. De qualquer forma, para que isso ocorra, embora eu esteja em São Paulo, não tenha uma noção exata do que ocorre aqui em Santa Catarina. Eu acho que se esse debate não entrar, se não houver um envolvimento dos estudantes da Federal Catarinense, a coisa vai se complicar. Eu quero, então, agradecer ao Centro Acadêmico, à Universidade Federal de Santa Catarina pela oportunidade, agradecer aos colegas Eduardo e João, aqui defensores públicos de Minas e Federal, aqui em Santa Catarina, que vieram prestigiar o evento. Cumprimentar o professor Eduardo Melo, né, e parabenizá-lo pela sua galhardia. Se eu tivesse sua capacidade de falar de forma tão resumida assim, talvez minha missão aqui seria um pouquinho mais facilitada. Eu poderia trazer, eu sou defensor público em São Paulo. Em São Paulo, a Defensoria Pública existe há 4 anos, nasceu após 4 anos de movimentos sociais que traçaram uma meta comum. Eu falo aí movimento negro, LGBT, criança e adolescente, mães de pessoas presas, etc. e tal, se mobilizaram com uma meta comum por 4 anos, que seria a criação da Defensoria Pública em São Paulo. Em 2006, por conta dessa pressão social à vida, o governo de São Paulo acabou não resistindo e acabou aprovando, enviando projeto de lei, e foi criada a Defensoria Pública em São Paulo. Evidentemente que eu vou tocar um pouco nesse assunto. Eu poderia aqui me limitar a trazer argumentos que foi até, não é a primeira vez que eu venho à Federal de Santa Catarina, mas participando de uma mesa ou de alguma coisa, é a primeira vez que eu venho. Me recordo conversando com alguns dos estudantes, inclusive do Centro Acadêmico, da última vez que eu vim, perguntando por que você apoiava, né, o estudante apoiava a criação da Defensoria Pública. Vinha resposta como: olha, porque no Estatuto do Centro Acadêmico, vocês me corrijam se eu estiver equivocado, mas o Estatuto do Centro Acadêmico determina aí a observância da Constituição Federal, e na Constituição Federal está prevista a Defensoria Pública, logo o Centro Acadêmico apoia a criação do movimento. De fato, esse é um argumento importante, como eu vou dizer. Sinceramente, eu acho que, e com todo respeito aos argumentos do professor, ao posicionamento da OAB de Santa Catarina, que tem toda a legitimidade para estar criando aí um movimento para fazer uma PEC, por exemplo, se é que isso é algo que é possível se fazer, mas se a OAB, se eu me convencer com os argumentos do professor e os argumentos da OAB, que o modelo catarinense de fato é o melhor, não para o Brasil, mas para a América do Sul, como eu vou falar um pouco, eu sou o primeiro a ingressar num movimento para uma PEC. Mas enquanto não existe PEC, eu acho que a Constituição Federal ela tomou essa decisão em 1988 e escolheu
o modelo público por meio de uma carreira construída, etc. e tal. Então, eu acho que se não for pela via de uma proposta de emenda à Constituição, eu me questiono se existe mesmo uma legitimidade democrática para que Santa Catarina descumpra aí o que a Constituição Federal manda. Então, eu não quero ficar me apegando nesse argumento de ordem formal, que é importante, mas não é o determinante para, principalmente uma universidade que tem que ter essa mente aberta, mas eu convido vocês a darem uma lida em duas ADINs que correm aí no Supremo Tribunal Federal, envolvendo o Estado de Santa Catarina, exatamente pela sua inércia quanto à criação da Defensoria Pública, que é a ADIN 4270 e a ADIN 3892, respectivamente, proposta pela ANADEP, Associação Nacional dos Defensores Públicos, e pela Procuradoria-Geral da República. Numa dessas ADINs, acho que na 4270, existe uma manifestação da OAB catarinense que ingressou como amicus curiae, que também é um documento interessante. Eu convido que vocês leiam a ADIN, evidentemente, que lá vão listar os argumentos tendentes para a criação da Defensoria Pública, mas não deixem de ler também a manifestação da OAB catarinense como amicus curiae, senão, do ponto de vista do debate, esse acesso ao site do Supremo não vai estar funcionando. Eu vou tentar falar um pouquinho em cima de alguns apontamentos do professor Eduardo, mas eu também, talvez eu passe um pouquinho por alguma coisa de dado, a questão de projeto, algumas coisas de fato também. Então, eu quero tentar discutir com vocês por que no final das contas, o Constituinte brasileiro em 88 reputou ser o modelo público de acesso à justiça que ele é eleito pelo Brasil. Primeiro, vocês têm que ter consciência que o direito de acesso à justiça, desde a Constituição de 1934, ele encontra ali guarida constitucional, só que até 1988 nunca se definiu no plano da Constituição Federal, no final das contas, qual seria o instrumento do direito de acesso à justiça. Já houve momentos na história do Brasil e na Europa isso se encontra também em alguns locais, onde o Estado garante o direito, olha, você é pobre, etc. e tal, você fica tranquilo, você não vai ter, você vai ter direito de espernear lá no Poder Judiciário, mas ele também não fala como. Para que vocês tenham uma ideia, eu tive um estagiário na Defensoria Pública angolano que estuda aqui no Brasil, e ele me falando que em Angola, se você não tiver condições para pagar um advogado, você não consegue exercer seu direito. Não existe nem esse modelo de defensoria dativa, nem isso existe. De tal forma que você possuiu um direito, você não possui um direito, ou possui um direito que está sendo violado, e você também não tem condições de consertar a situação, é a mesma coisa. Um Estado democrático de direito, portanto, não prescinde da observância do direito de acesso à justiça. A peculiaridade é que a Constituição de 88 elegeu um modelo público, elegeu um sistema público de acesso à justiça, que seria exercido por meio da Defensoria Pública. Essa é a novidade constitucional. Notem que até a Constituição de 88, quando a Constituição falava em Poder Judiciário, logo em seguida ela falava em órgãos auxiliares da Justiça, e aí englobando o Ministério Público. Em 88, exatamente por conta da gênese democrática, quer dizer, toda a participação democrática que houve na Constituição de 88, ali se elegeu as funções, a Constituição abandona a terminologia funções auxiliares da Justiça e passa a falar em funções essenciais da Justiça, empoderando o Ministério Público, fortalecendo o Ministério Público, garantindo sua autonomia, o que é fundamental para o Estado Democrático de Direito, mas trazendo uma novidade que foi a criação da Defensoria Pública. Hoje, eu não vou dizer que se mantiver essa situação em Santa Catarina da não criação da Defensoria Pública, Santa Catarina vai estar desafiando a Constituição Federal, vai ser, portanto, o único Estado brasileiro que adota ali um modelo que o Brasil inteiro não adotou. Eu não vou nem falar do Brasil, eu vou falar da América do Sul. Na América do Sul inteira, lógico, ainda falta estruturação, outros mais, outros menos. Na Argentina, a atuação da Defensoria Pública no âmbito criminal é muito mais forte do que no âmbito civil, mas de qualquer forma, em toda a América do Sul, no Caribe, se elegeu um modelo público de acesso à justiça, abandonando-se o modelo judicare, que é o modelo que aqui em Santa Catarina se deu o nome de Defensoria Dativa, expressão que não se encontra em qualquer lei, Código de Processo Civil, coisa parecida. Evidente que Santa Catarina pode ter alguns argumentos, mas
se é para utilizar também argumentos de autoridade, não é só uma questão que talvez possa parecer que na Constituinte de 87, 88, houve ali um grupo de defensores que se mobilizou e enfiou o negócio chamado Defensoria Pública lá na Constituição Federal e pronto, essa é a história da criação. Eu estou falando assim de doutrinadores, estudiosos do assunto, desde livros, vocês vão encontrar aqui, do Mauro Capelletti, com Brian Gatti, Boaventura de Souza Santos, e hoje, atualmente, muitos deles próximos da Defensoria de São Paulo, mas juristas da envergadura de Fábio Conder Comparato, Celso Antônio Bandeira de Mello, José Afonso da Silva, o senhor José Carlos Barbosa Moreira, Zaffaroni, Flávio Pelvezan, Ferraioli, todos eles explicitamente, eu tenho uma lista aqui com talvez uns 25, 30 nomes desse nível, inclusive pessoas de fora do direito, que reconhecem o modelo público como o modelo mais completo de acesso à justiça. Por que a Constituição Federal de 88 acabou elegendo o modelo público em detrimento do modelo judiciário, o modelo privado? Além dessa questão de ser um órgão público constituído com cargos de carreira e etc. e tal, a Defensoria Pública tem algumas características que o modelo dativo, da Defensoria Dativa, não possui. Garantias como inamovibilidade, quer dizer, eu enquanto defensor público, no plano administrativo, eu sou subordinado à minha Defensora Pública Geral do Estado, mas ela que não venha colocar o dedo em qualquer atuação concreta que eu faça, porque eu sou o primeiro a entrar com um mandado de segurança contra ela, muito menos me retirando do local onde eu atuo, no município onde eu atuo, porque eu sou da área criminal, em São Bernardo do Campo, porque muitas vezes, exatamente quando o serviço funciona, que você começa a dar dor de cabeça para o juiz, que tem juiz que tem seu próprio código de processo penal, seu próprio código de processo civil, é exatamente aí, quando você começa a cutucar os caras, é que a coisa se explicita e aí as ingerências começam a ocorrer. Essa é uma das garantias que existe, da questão da inamovibilidade. Outra questão super importante, a questão da dedicação exclusiva. Eu até estou ficando chato, um pouco monotemático também, eu durmo pensando em Defensoria Pública. Okay? Nas férias eu penso em Defensoria Pública, eu entro no site, etc. e tal, eu vivo pensando em Defensoria Pública, e quando eu falo viver pensando em Defensoria Pública, significa que, tudo bem, por opção ideológica, mas também por instrumentalização aí que eu vou fazer na minha carreira, tudo que eu estudo, seja jurídico ou não jurídico, eu estudo pensando na pobraiada que eu vou atender no final das contas naquele dia, que são pessoas que vão nos procurar, que assim, acabam nos ensinando muita coisa, como por exemplo, isso não me recordo de algum dia a Defensoria Dativa, que é muito mais antiga no Brasil que a Defensoria Pública, ter questionado. Isso foi a Defensoria Pública que questionou e já começou a ganhar no STJ, quem sabe daqui a pouco a gente chega no Supremo. São pessoas que chegam, e esse HC é meu, pelo amor de Deus, uma hora que eu não tenho o número aqui, mas depois eu passo. São pessoas, uma velhinha de não sei quantos anos que vai procurar o serviço da Defensoria, que chega toda suada, estou falando da área criminal, que vem expor para o defensor público: olha, meu filho, meu sobrinho, estou falando um caso concreto que eu passei, está preso, etc. e tal, e foi preso ontem, anteontem, coisa parecida, e o que eu faço? E eu vou entrar com um pedido de liberdade provisória, e aí foi essa experiência que eu tive, eu incorri naquela coisa fantástica, as faculdades de Direito às vezes não explicam para a gente. Cheguei para essa senhora e falei assim: olha, então a senhora me traga depois um comprovante de residência e um comprovante de trabalho do seu filho, do seu sobrinho, para eu poder embasar o meu pedido de liberdade provisória. Aí eu me toquei e falei: caramba, essa senhora, ela chegou suada, e segundo ela, suponho que ela tenha dito a verdade, porque ela caminhou não tinha dinheiro para tomar ônibus, é muito comum isso na Defensoria Pública. Se essa pessoa caminhou tanto tempo, nessa idade, etc. e tal, porque não tem condições de pagar um ônibus, olha que papel ridículo eu estou fazendo, está exigindo que essa mulher me traga comprovante de residência e ocupação lícita para eu embasar um pedido de liberdade provisória. Isso porque é um vício que a gente, muitas vezes, a gente está acostumado com jurisprudência, os livros que você vai pegar. Vamos pegar o livro, por exemplo, de execução penal do Mirabete.
comparem da primeira edição até a edição atual, o livro, nossa, ele engrossa muito, ele aumenta muito mais que 200 páginas. No começo era só jurisprudência de MP que existia na execução penal. Hoje, vocês vão ver lá um contraditório jurisprudencial que existe no livro do Mirabete. Isso foi conquista principalmente dos órgãos de atuação de assistência judiciária e com destaque eu faço